senhor classifica o governo Lula depois de 8, 9 meses de governo? Fabiola, a verdade é que é uma situação totalmente diferente dos dois primeiros mandatos, onde também era deputado federal. Tá? Hoje, você há de convir que é um novo rito. O Congresso Nacional hoje, ele com as emendas impositivas, tá? Ele passa a ter uma autonomia de intervir diretamente na gestão do presidente da República. Essa é uma verdade. Este é um lado, sem dúvida alguma, que fragiliza a ação de qualquer executivo. Então, nós temos que reconhecer que este efeito ele veio em decorrência de situações anteriores do Congresso Nacional, que todos nós aqui, o Josias, como o Tales, nós convivemos com isso. Ou seja, antigamente o Executivo usava de prerrogativas para poder aprovar suas matérias no Congresso Nacional. E, como tal, liberava concessões de rádio e televisão, de emendas, de tudo isso, e ali fazia valer muito mais o interesse do Executivo do que um sentimento das duas casas, Câmara e Senado. Ora, no decorrer desse processo quase que asfixiante sobre o setor do Congresso Nacional, o Congresso reagiu, criando, então, a emenda impositiva, para que, independente que fosse ali a posição do parlamentar, aquelas emendas seriam autorizadas. Só que isso cada vez vem mais crescendo este valor, isso entrando naquilo que chamam-se despesas discricionárias, ou seja, o governo passa a ter uma limitação muito grande de definir ou de implantar o seu programa de governo. É o que eu digo. O cidadão não vota no programa, com todo respeito. Eu fui parlamentar por 5 mandatos de deputado, 1 mandato de senador, tá certo? E realmente a pessoa não vota no programa de governo do Legislativo. Ele vota no programa de governo do Executivo. Então, esse avanço na verba discricionária que define as metas de um plano de governo, elas passam a ter limitações, sem dúvida alguma, na sua programação como na sua implantação. Então, eu vejo que essa é uma dificuldade. Mas, independente a este fato que citei, o governo vem tendo também o apoio do Congresso Nacional, tá certo? Em várias matérias, como, por exemplo, do arcabouço fiscal, que teve o apoio ali do Congresso. Esse é um ponto que eu concordo. Ele teve a sensibilidade de enxergar que foi a agropecuária o único setor que deu superávit na balança comercial no Brasil, tá certo? E que realmente é a única que é competitiva hoje no mundo todo. Ele teve a sensibilidade de ampliar esse financiamento do setor da agropecuária. Ao mesmo tempo, nós tivemos aí matérias outras, tá certo? Que realmente não foram trazidas até pelo Executivo, mas que foram pautadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, sem dúvida alguma, isso traz uma polêmica maior, traz uma insegurança maior no setor, tá certo? Seja a pauta de costume, tá certo? Como votação de aborto, votação de autorização de uso de drogas, como, por exemplo, essa parte do marco temporal. Então, isso tudo não deixa também de criar dificuldades para o governo junto às várias bancadas, até porque o governo tem em pauta hoje uma reforma tributária que eu sou duramente contrário a ela, porque acho que ela faz exatamente o contrário daquilo que Juscelino Kubitschek pensou no Brasil, ou seja, levar o desenvolvimento para o interior e dar condições de infraestrutura, e como tal, esse pensamento atual deste secretário aí da reforma do Bernardo Api é exatamente concentrar de novo onde se tem renda e maior número populacional. Isso causa o inverso da política que sempre foi pensada para que todos tivessem uma capacidade, uma dimensão maior de infraestrutura e de oportunidades de emprego. Mas, assim, num grande resumo, Fabiola, eu diria a você que o governo tem, nesses 9 meses, ele tem tido momentos de alta, de baixa, tem tido uma situação que tem sido regular, tá certo? Diante das dificuldades que ele vem tendo para poder ter base no parlamento e, ao mesmo tempo, enfrentar situações que foram colocadas ali para o Congresso avaliar, sendo que não foram pautadas pelo próprio governo. Mas, governador, o Lula, o atual governo, o país melhorou ou piorou
em relação ao governo Bolsonaro? O problema de melhorar ou piorar, você tem que entender que você quer comparar 4 anos com 9 meses, certo? Vamos ser bem direto, tá? É uma comparação que, se você imaginasse o meu primeiro ano de governo, certo? A minha avaliação aqui seria de regular para ruim. Então, um primeiro ano de governo é um momento de muitos impactos, tá certo? Você não vê. Imagina eu votando reforma da Previdência, cortando incentivo fiscal, tá certo? Tendo que demitir. Você imagina tudo isso. Como é que é uma Mas avaliação? mesmo assim, melhorou ou piorou diante do governo Bolsonaro, do governo anterior? Não, eu diria a você que, se você pensar na agricultura, teve um aumento da liberação de investimento, tá certo? Se você imaginar no marco temporal, teve uma piora significativa, porque todo o setor entrou em tensão. Se você imaginar em reforma tributária, que foi proposta pelo Bernardo Api, mas o governo encampou, é um desastre para os estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Tá certo? Então você não pode ter um balizamento único para vários temas. Aí seria muito Agora, simples. o curioso, governador, é que a reforma tributária que o senhor menciona, coordenada pelo Bernardo Api, era a reforma tributária defendida pelo Paulo Guedes, no governo Bolsonaro. Não foi aprovada agora, mas ela vem de lá de trás, né? A Não. minha dúvida é, pelas suas declarações, dá a impressão de que o senhor atribui uma nota regular ao governo Lula, com Sim. altos e baixos, como o senhor disse, e ruim e péssimo para o Supremo Tribunal Federal, que trouxe à tona aí, colocou em pauta, né, o marco temporal, a descriminalização do aborto, mencionada pelo senhor, a descriminalização também do uso de maconha, o porte de maconha, né, desautorizando a prisão de usuários de maconha. O senhor está dando ruim e péssimo para o Supremo e regular para o governo Lula, é isso? Não, jamais. Não cabe a mim, tá certo, interferir na pauta do Supremo Tribunal Federal. Eu disse que são matérias que foram colocadas na pauta e que influenciaram as votações para o governo. Vamos deixar bem claro, tá certo? São matérias que vieram na pauta e, como tal, elas interferem na continuidade da votação da reforma tributária. Não quer dizer que é boa ou ruim, isso é prerrogativa do Supremo, não cabe a mim discutir. Eu separo bem os quadradinhos, cada um no seu, tá certo? Eu não interfiro, eu só analiso, como foi me pedido, uma análise desses 9 meses do governo Lula. Então, esses pontos interferiram no clima de votação dentro do Congresso Nacional. Em relação ao Paulo Guedes, o Paulo Guedes não propôs essa reforma tributária. O Paulo Guedes propôs algo que eu defendo, que é exatamente que a União criasse, aí sim, um CBS, que seria uma contribuição do PIS, COFINS e do IPI, e que se criasse uma taxa federal que aglutinasse todos esses três. Não interferiu hora nenhuma no ICMS e nem no ISS, certo? E nem criou o Conselho Federativo. Então, aquilo que o Paulo Guedes propôs foi muito bem colocado e ficou no Senado, não foi adiante, mas ele não interferiu nas ações dos estados e nem dos municípios.